livro de Romanos, ou carta aos Romanos, você vai encontrar a 12ª parte, praticamente falando, então o capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. E você vai lá para o versículo de número 11. Essa leitura e esse entendimento que eu quero compartilhar com vocês a partir desse momento. Pai nosso e Deus querido, a Tua palavra aberta para ser ministrada a cada um de nós, as nossas vidas. Precisamos então do Teu Espírito Santo para nos revelar o Teu querer, nos dar a compreensão daquilo que é necessário para a aplicabilidade dessa palavra e também entendimento para discernirmos aquilo que o Senhor já colocou em propósito para cada vida. E assim te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Amém. Versículo número 11 do capítulo número 12 de Romanos diz: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Até aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vem declarando algumas coisas e ensinando algo para aquela igreja que estava em Roma. E aqui, especificamente nesse capítulo, ele vai falar a respeito de alguns sacrifícios vivos por amor ao Senhor, no sentido do culto racional, não do sacrifício para a salvação, porque Cristo fez isso perfeitamente e é pela graça que somos salvos. Mas a funcionalidade do corpo de Cristo através desse entendimento, para que a gente possa renovar a nossa mente e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aí está basicamente no início desse capítulo. E do versículo 9 em diante, até o versículo número 21, ele traz algumas recomendações e geralmente essas recomendações ela tem algo muito importante para que possamos como igreja ficar atentos. E é lógico que Paulo vem falando a respeito disso, e a orientação que tem no versículo de número 11, das 30 recomendações mais ou menos que tem a partir desse versículo 9, é que nunca falte em nós o zelo. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, e ele coloca aí 3 orientações dentro de um mesmo versículo. É lógico que a carta não estava escrita em capítulos e versículos, era uma carta corrida, descritiva ou narrativa, mas para que a gente possa ter uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas, ela foi dividida dessa maneira. E entre as recomendações 6ª e 8ª, que são essas que a gente está lendo, e a gente vai focar nessas 3 agora. Das 30, a gente tem essas 3 como algo que Deus quer falar conosco e nos ensinar nessa hora. Ele diz: não falte em vocês, ou em nós como igreja, o zelo, no sentido da gente não perder o cuidado daquilo que é de Deus, das coisas de Deus, e a relação de um para com o outro. Não deixe faltar em vocês o cuidado, a atenção, a presteza. Não deixe faltar em vocês a vontade de realizar as coisas para o reino de Deus. E cuidem uns dos outros. É necessário que a gente esteja atento para as demandas dos outros. Muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas nesse dia a dia, que a gente deixa de olhar
como ser humano para a vida do outro, compreendendo que ele tem limitações, e são diferentes essas limitações, que também são pecadores, que não são onipresentes, não estão em todos os lugares, que não têm toda a ciência, mas conhecem em parte alguma coisa, e muitas vezes nem com tanta profundidade, e também não é todo poderoso que pode realizar tudo. Apenas um microvírus pode derrubar o ser humano e levar ele à falência dos órgãos e à morte. E Paulo, ele vem dando essas orientações à igreja em Roma, e ele diz para nunca faltar naquela unidade, naquela igreja, o zelo. Porque muitas vezes a gente está realizando algumas coisas para Deus e a gente não tem cuidado com aquilo que não é nosso, não entendendo que nós não temos nada no dia que entregamos a nossa vida para Cristo. Agora tudo é dele. E a gente pensa no passar do tempo que as coisas são nossas porque Deus nos deu. Essa não é uma compreensão bíblica. À medida que se passa o tempo de relacionamento com Deus, a gente percebe que cada vez mais nós não temos absolutamente nada. E se temos alguma coisa, é pela graça imerecida, pelo favor incondicional, pela uma bênção bondosa em grandeza de Deus, para que possamos ter ou desfrutar enquanto estamos vivos daquilo que Ele nos concedeu ou nos concede para a glória e louvor do nome dEle. Então vem o princípio aí da mordomia. Nós somos aqueles mordomos que tomamos conta com perfeição daquilo que Deus liberou para cada um de nós, na medida da proporção individual ou coletiva. E esse zelo é não somente para as coisas que a gente está em posse nesse tempo, ainda que não sejam nossas, mas em preservar essas coisas. E também está muito relacionado com as pessoas, porque nos últimos tempos a gente percebe, e esses dias que a gente vive, que o ser humano está valorizando muito mais as questões materiais do que espirituais. A inversão de valores está tão grande na nossa sociedade que os animais, eles são mais protegidos, inclusive juridicamente, do que o ser humano. Nada contra a defesa dos animais, não é isso que eu estou querendo colocar aqui, essa não é a discussão. Contudo, existem exageros com perda de valores, ou quem sabe a inversão terrível de princípios cristãos, princípios de Deus para com as nossas vidas. E se a gente não ficar atento, vigilante, a gente começa a ser influenciado por essas questões do mundo. Por isso que ele começa o capítulo número 12 falando para a gente não se moldar no padrão desse século, os padrões sociais pervertidos por pessoas, por um povo que desconhece a Deus, que blasfemam de Deus, que não querem saber de Deus. E então ele orienta a igreja a ter cuidado para com as coisas que Deus deu, e principalmente no relacionamento de um para com o outro. E ele fala: vocês precisam ter zelo, zelo pela vida do outro, zelo pela saúde espiritual do outro, zelo pela emoção, pela vida física, psicológica do outro. Vocês precisam ter zelo pela casa de oração, pelo lugar que vocês têm para poder congregar, pelos elementos que existem, pelos instrumentos que tem, pelas ferramentas que Deus disponibilizou, por tudo aquilo que houve possibilidade ou há possibilidade
de não somente enxergarmos, mas entendermos que é a bênção de Deus sobre cada um de nós. Então, que não falte em vocês essa maneira de atenção de uns para com os outros e das coisas que Deus tem permitido desfrutarmos enquanto estivermos nessa vida. É um privilégio, então, termos algo, termos uma roupa para vestir, um sapato, um alimento, uma moradia, uma família. É um privilégio estarmos na casa do Senhor, termos irmãos e irmãs que têm o mesmo propósito de fé. É uma bênção de Deus podermos ter um lugar para reunião, os objetos que aqui se encontram, e a gente precisa cuidar dessas coisas, porque isso é agradável a Deus. Isso realmente é e faz parte de princípios. Então, não se deixe levar pelaquilo que o mundo está fazendo. Ser indiferente para com os sentimentos das pessoas, não querer prestar atenção nos outros, achar que sempre a responsabilidade é de outra pessoa, ou quem sabe transferir essas responsabilidades e ficar num ambiente de vitimização ou de esconderijo para não realizar algo ou não fazer algo para Deus. Eu sabia que Tu és um Deus severo com aquilo que Tu me deste, e eu peguei a moeda e enterrei, porque no dia que você voltasse eu não ficaria em uma situação delicada por algum motivo poder perder. Aí Deus pega aquele servo e chama ele de inútil, e pega a moeda dele e dá para quem produziu mais, para aquele que tinha 5 moedas. A mesma história dos talentos também, e ele pega para quem não produziu nada, quem não tomou conta, quem não foi um mordomo fiel, quem não foi um servo como deveria. E aqui está relacionado com as questões de relacionamento também uns para com os outros, e derrama sobre o outro que está motivado, está esforçado, está dedicado a cumprir os princípios de Deus. Então, o ensinamento de Paulo nesse início aqui, no versículo de número 11, é para que a gente possa olhar um para o outro e poder não somente cuidar da vida um do outro, mas também das coisas que Deus tem permitido que possamos desfrutar enquanto estamos vivos. Então, olha que benefício maravilhoso do Senhor, que nos coloca em família. Estamos em família. Ele como pai, Jesus como filho principal, o primogênito, e nós fazendo parte dessa família, para que um possa ser bênção na vida do outro. Louvado seja Deus por esse ensinamento. Mas Deus não quer somente que sejamos ouvintes da palavra, Deus quer que a gente coloque em prática essa palavra. Então, o que a gente tem feito para com a vida do nosso irmão, da nossa irmã, que congrega conosco, para com a igreja local, para com as missões, aquilo que está relacionado com o desejo de Deus no reino dele? É uma pergunta que você não precisa responder, mas precisa refletir, para que a partir de amanhã você possa já colocar em prática, se não hoje ainda, depois desse momento de ensinamento da palavra, a fim de que você não deixe chegar no final do ano e faça uma retrospectiva e perceba que o ano passou e mais um ciclo foi findado, porém não executado. E aí eu te convido nesse momento para que a gente possa começar a refletir sobre essas coisas. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz: sejam fervorosos no Espírito. Então vocês sejam apaixonados pelas coisas de Deus. Vocês estejam completamente avivados, pegando fogo e com
um transbordar de vontade, de desejo de conhecer mais de Deus através das Escrituras, de sorte que a temperatura do seu corpo, ela tem que estar quente. Quando se falar sobre as coisas de Deus, as Escrituras Sagradas, é para você ficar completamente emocionado no sentido de paixão, de não ter desculpa, de querer fazer de qualquer maneira, não de uma maneira sem prudência, mas de qualquer maneira no sentido de que não existe dificuldade quando se fala sobre realizar algo para Deus. Isso é fervor do Espírito, no Espírito. A ponto de em Apocalipse está escrito, ali no 2º, 3º capítulo, sobre a igreja de Efésios, que ela começou muito fervorosa, fazendo tantas coisas para Deus, e no decorrer do tempo, ela foi se acostumando com as coisas de Deus, e daqui a pouco ela estava uma igreja morna. E essa igreja esfria. E nesse esfriamento, Paulo, observando todas essas coisas e o ambiente que ele vivia, ele fala: vocês precisam estar em fervor. Porque João, na revelação, ele fala a respeito de Laodiceia: antes vocês fossem frios ou quentes, porque se tiver quente, no sentido de não estar pegando fogo, ainda que estejamos completamente com a vontade apaixonada de fazer algo para Deus, de ser instrumento de Deus para a realização de algo, de poder se dedicar em oração, em jejum, de poder estudar as Escrituras, conhecer as grandezas, as profundezas e as belezas de Deus, ao invés de estar voltado para as questões materiais e mundanas, estar com a vida espiritual em primazia em relação às demais coisas. Adorar a Deus é o primeiro mandamento. E ele diz: então o teu espírito tem que ter fervor, tem que estar envolvido, tem que querer, de sorte que agora já não quer mais se separar dessa intimidade com o Espírito Santo. Porque se vocês fossem frios e não conhecessem as coisas de Deus, certamente Deus ia esquentar vocês. Porque aquele que está frio, o Espírito Santo começa a se aproximar e convencer, ele vai esquentar. E o que está quente vai ficar ainda mais avivado. Mas o que está morno, ele já tem um tempo que ele convive com as coisas de Deus, com as Escrituras Sagradas, com o culto, com as pessoas, com aquilo que é pregado, com as ministrações que parece que ele já conhece, com os jargões, quem sabe evangélico, com as palavras bíblicas. Ele já está conhecedor daquilo que se chama religião. E aí, no decorrer do tempo, a pessoa, ela começou com o primeiro amor e daqui a pouco ela está religiosa, fazendo por obrigação ou repetindo que ela nem sabe o que está fazendo, e está fazendo porque simplesmente está como parte da vida, sem refletir os processos. E esses que Deus revela que são mornos, eles não conseguem estar nem frios para serem avivados, porque eles não se permitem através do orgulho, inclusive, e eles não estão quentes para continuarem no exercício pleno daquilo que Deus designou para a vida de cada um. E lá em Apocalipse diz que Deus, ele fica tão triste com a situação a ponto de Jesus dizer que os mornos ele vomita, ele expele, ele coloca para fora do reino, sem acesso aos céus.
E que essa palavra seja de aprendizado para a gente não ficar acostumado com simplesmente religiosos. Homens e mulheres gospel, evangélicos sem Cristo. Existem evangélicos sem Cristo hoje. Pessoas que são simpatizantes, mas não são convertidas. E não são poucas. Então, muitas vezes a gente vê aquele movimento todo, mas no decorrer do tempo a gente percebe que a árvore não está produzindo fruto digno de arrependimento. É o fogo de palha. Você coloca o álcool e joga na palha, vai fazer aquele vulto. Mas depois, não tem mais o que queimar, rapidinho, apagou, virou cinza. Então a gente precisa estar nessa fogueira santa que não é universal, mas uma fogueira com uma talisca naquele lugar que nunca vai apagar. A gente precisa ter contato direto com as Escrituras Sagradas para que o Espírito Santo faça com que estejamos o tempo todo arrependidos dos nossos pecados, buscando em humildade a presença de Deus e andando em obediência, cheio de fervor. Fervendo. A gente coloca uma água em ebulição e ela começa a borbulhar ali. Passou de 100 graus centígrados e ela está borbulhando no fogo. E a gente percebe que se a gente deixar ligado aquela boca do fogo ali, vai ficar de uma maneira que até chegar perto a gente sente o calor. Imagine de uma maneira que a água não vai ser evaporada, é exatamente isso que Deus quer para nós. Porque sempre vai fluir da gente rios de água viva, porque Ele é o próprio Deus que fornece essa água da vida. Interessante que quando a gente vê questões relacionadas com as Escrituras Sagradas, esse fervor do Espírito nos leva à santidade. Zacarias, no capítulo número 2, vai estar lá escrito que o sacerdote começou a se acostumar com as coisas, e aí ele não prestava mais atenção naquilo que era necessário e obrigação dele. Já estava convivendo e vivendo com o pecado a ponto de Satanás requerer a vida dele. Josué era esse sacerdote, e o Espírito Santo o convence. E aí quando Satanás chega para poder ter com ele, o anjo do Senhor já tinha o visitado, já tinha trocado as vestes dele, ele não estava mais com as vestes contaminadas, e já não tinha mais a prática religiosa que ele estava outrora. Então é trocado as vestes do sacerdote Josué, e ele é santificado através da palavra poderosa de Deus e desse mover espiritual pelo nosso Pai querido. Existem outras passagens falando sobre esse fervor, essa vontade da gente estar envolvido com as coisas de Deus. Se a gente se isola, se a gente não está num ambiente que as pessoas professam a mesma fé, se a gente se deixar levar pelos pensamentos mundanos ou coisas que não estão relacionadas com as Escrituras Sagradas, sem perceber a gente vai esfriando. Então hoje existe teologia para todos os gostos, mas a teologia bíblica verdadeira você vai contar, infelizmente, nos dedos aqueles que estão professando uma fé protestante reformada. Nós protestamos contra o pecado, nós não nos alinhamos com o pecado. Nós não estamos associados com o mal. É apartai-nos ou fugir da aparência do mal. E o que a gente percebe nesses dias é que as pessoas falam muito em avivamento, mas um avivamento sem arrependimento. Na realidade,
é um avivamento não bíblico. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas falam tanto de avivamento, mas a vida não condiz com aquilo que está nas Escrituras. Sincretismo religioso, um paganismo, um mundanismo, liberalismo, progressismo. E a gente vai ter um tempo aí em maio para estudar nas quartas-feiras sobre essas coisas. Deus já está me incomodando para trazer as questões relacionadas com o neopentecostalismo. Uma igreja paralela à igreja verdadeira. Ensinamentos distorcidos da palavra. Pessoas que pensam que estão servindo a Deus e eles estão caminhando em passos largos para o inferno. E Paulo nos ensina a combater isso, para que alguns possam ser salvos. E muitas vezes a gente tem uma política da boa vizinhança de ter medo dessas coisas. O judaísmo é infiltrado no cristianismo. É claro que nascemos de uma origem judaica, mas vem a Páscoa, e Jesus é a nossa Páscoa. Então tem situações que quando a gente olha, a gente diz: meu Deus, é isso mesmo que eu estou vivendo? Ou o mundo está avivado e eu fiquei para trás? Na realidade não é esse fervor que Paulo está falando aqui. Ele considera muitos desses frios, porque já existia naquela época em Roma o que a gente está vendo hoje em dia. E aqui ele fala sobre fervor no espírito. Ele não está falando de agitação, movimento, campanhas para conquistas. Não está falando sobre mercenários da fé ou empresas que produzem fé. Ele está falando sobre relacionamento de profundidade com Deus verdadeiro, intimidade com o Espírito Santo e alegria de caminhar todos os dias, apesar das perseguições e dificuldades, na presença de um Deus vivo e verdadeiro. E aí ele finaliza dizendo então: sirvam ao Senhor. Você já sabe que precisa ter zelo, que é necessário um fervor espiritual. Então sirvam a Ele. Sejam escravos dele, porque o jugo dele é leve e o fardo é suave. Não se sujeitem a ser escravos do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e o escravo do pecado vai gerar morte espiritual. Aquele que é dominado por alguma coisa será escravo daquilo que o domina, e quem é dominado pelo pecado será escravo de Satanás. Mas aquele que conseguiu, através de uma liberdade em Cristo, poder sair das trevas para o reino do Filho amado, para a glória de Deus, para a luz em Jesus, ele agora tem uma escravidão de dolo, daquele que vai fazer porque ele está constrangido em amor a realizar algo para o Senhor. Aquele que muito deve, muito ama. Então, quanto maior o entendimento desse amor pelas nossas vidas, da graça derramada e o que Jesus fez por cada um de nós, mais vontade de servir aos outros, de abençoar as pessoas, de ajudar na obra de Cristo, de estar cooperando na igreja local, de estar investindo na igreja local, em missões, usando os recursos, não somente financeiros, mas os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons, usando aquilo que Deus colocou em cada um de nós, diferentemente, porque nem todos são olhos, nem todos são boca, nem todos são coração,
Nem todos estão visíveis, mas todos fazem parte de um corpo de Cristo. E eles precisam funcionar, e esses funcionam, para que glorifique o nome do Senhor. Porque no reino, aquele que quer ser o maior, sirva. Aqui é diferente. No mundo, aquele que está sendo o Senhor, ele vai ter servos, vassalos, empregados, pessoas para poder fazer por ele, para poder fornecer, proporcionar, dar. Mas no reino de Deus é o contrário. Aquele que pensa ser alguém não é ninguém. Então, por não ser ninguém e saber isso dentro do princípio bíblico, ele precisa ter um coração voltado para servir. Servir sem estar pensando que vai receber nada em volta. E tem pessoas que servem hoje porque estão esperando elogio, pessoas que estão servindo esperando tapinha nas costas, bajulações. Fazem porque querem uma troca, e aí estão fora do propósito. O serviço é simplesmente pelo amor ao Senhor. Tudo que a gente queira fazer para Ele ainda é insuficiente pelo sacrifício perfeito de Cristo pela humanidade, que eu e você fazemos parte. Nada que venhamos a fazer pode mudar o amor que Deus tem por nós. Nada que venhamos a fazer não acrescentará a salvação que já foi liberada para mim e para a sua vida. Porém, agora salvos, realizamos tudo com passos largos em perfeição, é de glória em glória. Não que venhamos a ter alcançado, mas querendo cada vez mais buscar a excelência. Então, Deus não vai deixar nenhum de nós sem um pagamento adequado pelo aquele serviço. Deus não deve nada para ninguém. E aí eu me lembro da história que eu vi a ministração esses dias. Igreja numa cidade pequena do interior, aquela cidade tinha um alcance missionário através da rádio, e as coisas foram ficando difíceis, as entradas diminuíram. Não sei se você já ouviu essa história. E aí depois ficou 3 meses sem pagar. Aí a emissora de rádio mandou um recado para o presidente, o pastor, dizendo para ele que se não quitasse as contas, o 4º mês seria inadimplência, e a partir daquele momento, as cidades circunvizinhas, a cidade que estava inserida naquelas missões, e as 40 mil pessoas que ouviam diariamente a rádio, iam ficar sem poder ouvir, porque eles tinham compromisso e não tinham como dar continuidade. Então, no domingo, isso ia acontecer. No outro mês, faltava uma semana mais ou menos a 10 dias. No domingos ele pegou e fez um desafio com a igreja pobre. E aí chegou um casal, no fundo, já atrasado, porque eles andavam 4 quilômetros para a igreja. E eles sentiram de abençoar para que não parasse a obra missionária. E eles conversando depois do culto, falando: não temos o que dar. O que a gente tem lá? 10 galinhas e um galo. Aí a esposa falou: então dá o galo, ele é o melhor, que é através dele que as galinhas estão botando os ovos, e ele é o mais pesado. Então tá certo, pegaram o galo, chegou na segunda-feira, levaram na casa do pastor, falou: olha, a gente está dando o melhor da gente como sacrifício para que a obra missionária não pare. Aí o pastor falou: glória a Deus, fechou a porta, orou ao Senhor e disse: vou fazer o que com esse galo para mim? O pastor contou essa história, e aí uma pessoa ouviu e disse: eu quero comprar o galo, vou pagar o dobro do valor. E acabou abençoando outro pastor com esse galo. E aí, você está me abençoando com esse galo, foi o que aconteceu? Tinha um sítiozinho, contou a história.
esse pastor conhecia um grande homem de Deus, evangelista, em missões, isso tudo em uma semana, nos Estados Unidos. E aí, em determinado momento, o missionário falou: está acontecendo isso lá, e a gente não pode deixar essa obra parada. Um pastor brasileiro que estava lá na denominação grande de Minas Gerais, no mesmo momento ligou do culto, procurando saber quem era o pastor da cidade, e levantou uma oferta só para a obra missionária não parar. Enquanto isso, a igreja nos Estados Unidos estava se mobilizando, os empresários grandes, e com 10 dias mais ou menos, tinha dinheiro para ficar 2 anos sem precisar pagar um centavo. A história do galo foi contada em todos os lugares, e a quantidade de pessoas, engenheiros, empresários, fazendeiros, fizeram com que aquele galo, que aquela senhorinha, o senhor morava de aluguel na casa de taipa toda feia, com um terreno que não era deles, virasse uma das maiores fazendas produtoras na cidade, com tudo próprio e cheio de empregados. Porque eles entenderam o princípio do serviço. Aí está a história do galo para quem crê. E muitas vezes a gente tem até mais para dar, mais tempo nosso dedicado à oração, intercessão pela vida dos outros. E às vezes a gente está tão preocupado conosco mesmo que a gente nem se preocupa com a vida dos outros, esperando que os outros nos dêem as coisas e sejam uma bênção na nossa vida, mas a gente não consegue fazer isso, a gente não está conseguindo semear e quer colher. Por isso que ele vem com esse ensinamento dizendo: se vocês tiverem zelo e forem fervorosos, sirvam ao Senhor. É necessário, então, servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Esse é o principal mandamento. E amar ao próximo como a si mesmo. E aí está o resumo de todos os mandamentos. É bom servir a Deus. Precisamos servir a Deus ainda melhor. Nós podemos servir a Deus ainda melhor. Nós temos muitas coisas para poder servir a Deus. Deus já nos deu muitas coisas. A gente às vezes abre o nosso guarda-roupa e a gente só tem um corpo, mas tem 10 camisas. Como se a gente fosse usar todas no mesmo dia. Abre lá, a gente tem 2 pés, para quem tem pernas ainda. A gente tem 3 pares de sapatos, como se a gente fosse usar todos os sapatos ao mesmo tempo. Mas na hora da unidade, para a gente estar junto em jejum e oração na igreja, chega o pastor, o irmão e a irmã que vinha passando para comprar o pão e acabou vendo a igreja aberta e entrou. Culto de intercessão. Agora, quando foi fazer uma campanha de ganhar e alcançar apartamento, imóvel, carro novo, mountain bike, prêmios, viagens, batismo em Israel, aí não falta a gente, tem que mandar fechar a entrada, porque senão as demais igrejas da cidade adentram também naquele galpão de mais de 10.000 pessoas para poder conquistar as coisas. Paulo não fala sobre essas coisas. Paulo fala e orienta a igreja que é pobre de espírito, é humilde, mas cheio da presença de Deus. Então Deus é poderoso para poder realizar muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Deus não vai trabalhar com as nossas necessidades. Deus vai trabalhar para cumprir o propósito dele. Se a gente alinhar nossa necessidade com o princípio dele, com o propósito dele, aí essas necessidades serão supridas. Ainda que ele se preocupe por cada necessidade nossa, ela precisa estar alinhada com os desígnios dele. Amém?
Então, eu convido você, convido a nós como igreja, buscarmos a Deus ainda com mais intensidade nesses dias. Está se aproximando uma festa pagã na cidade, ficamos 2 anos sem ter. Se nessa cidade é a quarta cidade mais violenta do Brasil, a 14ª do mundo, e não tem acesso a todos os tipos de espíritos malignos, imagine nos dias dessa festa. Você ainda tem dúvidas sobre isso? A gente percebe que começou a se aproximar a festa e pessoas já estão briguentas, atribuladas, violentas, agressivas, porque o espírito da violência já chegou, já está instalado na mente das pessoas. Pessoas que outrora eram tranquilas, você vê ela já esbaforida, agitada, nervosa, brigando, falando alto. Ou só eu que estou percebendo? E a gente como igreja está o quê? Frio? E está inerte a isso, ou a gente está muito morno? Ah, não é comigo não. Isso aí não é para a gente não, a gente está salvo, satisfeito, sentado. O mundo espiritual se movendo e a gente olhando somente para a gente mesmo. A igreja tem uma responsabilidade social e a gente precisa ter percepção. E como é que a gente começa a perder a percepção? Quando a gente começa a ficar morno. Se a gente começa a não ter discernimento espiritual, está aqui. A nossa fé está ficando morna. É tempo de avivar. Se as coisas estão acontecendo e a gente achando que é natural, que é normal, que é para a volta de Cristo, tudo isso vai acontecer para a volta de Cristo mesmo. E aí a gente não se envolve com as coisas do Senhor. Não foi para isso que Deus nos colocou nessa geração, nem nos chamou. Deus nos chamou para fazer a diferença. Somos a luz do mundo, sal da terra. Deus conta comigo e contigo para a realização do querer dele. Passa a semana toda não lê as escrituras sagradas. Tem 10 anos na igreja, não sabe nem os principais personagens bíblicos. Ainda bem que aqui nesse ministério não existe pessoas assim. Eu louvo a Deus pelas suas vidas. Então, vamos buscar a Deus nesses dias em oração e jejum, para Ele trazer um renovo para as nossas vidas. Precisamos estar empolgados com as coisas de Deus, envolvidos com as coisas de Deus. A gente tem tempo para tudo. Quando a gente quer, a gente encontra tempo na agenda. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpa. Porque se a gente soubesse que amanhã, nos bancos públicos do país, cada pessoa iria receber R$1 milhão assim que acabasse o culto, a gente saía em fila já para não ficar muito para trás e receber lá para de noite de amanhã. A gente já ser um dos primeiros a receber até meio-dia. Todo mundo alinhado aqui, a noite a ser tremenda de fogo, de aleluia e vigília. Mas se a gente disser, irmãos, amanhã a gente começa o jejum, misericórdia, nem tomei café, bora para casa, já saí do culto antes para tomar café. Ou é só comigo? Com todo mundo. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles já estão se preparando para a festa. E a gente está se preparando para a festa? Hoje é ceia. A gente se preparou a semana toda para a ceia? E como é que é encontrar o noivo sem estar preparado a noiva? Jesus veio encontrar uma noiva avivada, cheia de amor, transbordante em paixão, conforme cantares. E eu e você somos essa noiva.
Ele não veio para qualquer noivo. As nécias ficaram do lado de fora porque não tinha azeite na botija. Ele veio para aqueles que estavam avivados, cheios de Deus, que tinha reserva. Reserva de palavra, reserva de amor, reserva de compromisso, reserva de fidelidade, reserva de entendimento, de discernimento. E é isso que Ele quer da minha e da sua vida. Aí Jesus vem para a ceia. Aí quando Ele chega na ceia, a gente só tem dois jeitos. Ou tocar o louvor de foguinho. Quando eu cheguei aqui, Jesus já estava, para disfarçar a nossa frieza ou a nossa mornidão. Ou a gente assumir que a gente está ficando morno mesmo, e a gente passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a nossa vida foi a mesma, e chegamos no culto de ceia, e a gente descobriu que quando a gente chegou aqui, Jesus não estava. Dura essa palavra, quem pode ouvir? Como é que a gente sabe que Jesus está no lugar? Porque tem um aglomerado de pessoas que tem uma placa de nome evangélico, porque as pessoas falam jargões evangélicos. A paz de Cristo está repreendido, misericórdia, aleluia, ô glória. Os fariseus faziam isso e tinham regras para todas as coisas. E Jesus foi e confrontou eles. Confrontou todos os religiosos. E Ele nos para na ceia para dizer: ó, vocês podem ficar muito melhores. Vocês têm capacidade para serem melhores. Eu coloquei em vocês um espírito de excelência para realizar o melhor para mim. Vocês não precisam ficar com medo, porque o amor lança fora todo medo. Vocês são os melhores que Deus criou para esse tempo, para realizar o propósito dele. Quando eu falo vocês são os melhores da igreja nossa, é o povo dele. E isso não nos dá critérios ou performance para a gente agora se achar que nós somos os melhores e não precisamos fazer nada. A gente vê o que Deus tem derramado uma graça e a partir dela a gente precisa corresponder ainda mais. Aleluia. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, porque Ele é dono dessa casa de oração. A multidão estava ali, alguns só observando, outros só passeando, os outros só curiosos, mas os 12 discípulos estavam vendo a glória de Deus, estavam sentindo Cristo, estavam percebendo os milagres, e os que estavam mais próximos estavam completamente cheios da presença. Em Atos, no capítulo número 2, diz que teve um grande avivamento naquele local, e tinha uma multidão de pessoas, mas aonde o Espírito Santo estava, a presença de Cristo, as pessoas estavam falando em línguas, estavam cheias de Deus, a ponto de outros ouvirem no idioma original o que era o discurso. Os frios na fé gritaram logo: estão bêbados, alcoolizados, perturbados. Pedro para tudo para poder ministrar a palavra quando ele ouve isso. E aí ele dá um sermão, falando que a pessoa não estava embriagada com o vinho, mas estava cheio do Espírito Santo. E ele mostra através das Escrituras Sagradas que realmente acontece através da explicação profética sobre os acontecimentos dentro das Escrituras Sagradas. Tem gente que está dançando daquele tempo até hoje, falando em língua até hoje, mas não teve a palavra de direcionamento e ensino
para poder mostrar o porquê que se faz essas coisas. Aí não adianta. Não adianta movimento sem ter a palavra de ensinamento. E aí naquele momento se convertem muitas pessoas. 3.000 homens se convertem lá adiante em Atos, 4.000 homens, e aí por diante vai, sem contar as mulheres e as crianças. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles estavam fervorosos no Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de Deus, a ponto da sombra deles curar enfermos. A palavra liberada acontecia conforme foi liberado. A imposição de mãos, os espíritos malignos saíam gritando e a pessoa era curada na hora. Fervorosos no Espírito, desejosos pela presença, contando os minutos para a igreja abrir, para a pessoa estar na casa do Senhor, olhando o tempo, esperando a volta de Cristo, adentrando nas madrugadas de oração, para Deus usar em glória, em grandeza, não em sutileza e mentira, mas na verdade. Fervorosos, é isso que Deus quer para a gente nesses dias. Amém? Vamos cear então. Quero convidar a diaconisa e o diácono Nis e Ezequiel para servir hoje na cena.